Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 19, diz: E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Meus amigos, muito bem-vindos ao nosso programa da Hora do Evangelho. Hoje nós falaremos desse amor crístico que excede todo o nosso entendimento, que atravessa as barreiras do tempo, da cultura, de lugar, né? Chegando diretamente aos nossos corações. Então, peguem um copinho com água ou uma garrafa para beber ao longo da semana, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso mentor da casa, nosso amigo Inácio Daniel, para que abençoe essas águas com saúde, proteção, intuição, amor. Então, vamos começar com a oração. Amado Mestre Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, pedimos proteção, Senhor, e orientação para o começo desta semana, rogando sempre a presença dos bons espíritos, nos intuindo, nos protegendo no nosso dia a dia, em todos os lugares que nós passaremos, que nós sejamos protegidos, intuídos, orientados pelos bons espíritos, que nós tenhamos a força e a vontade sempre que emana da espiritualidade maior, nos proteja e nos guie em nossa jornada. Então, nós vamos analisar esse versículo 19 de Paulo. Primeiro é fundamental a gente distinguir o que é esse amor que excede. É diferente do amor excessivo. A gente tem um costume, né, social, eu diria, de dizer que fulano ama em excesso, por isso que ele é violento assim, por isso que ele tem ciúme e tal. A gente tem que usar as palavras certas para dizer, para ter a semântica correta, né? Então, na verdade, esse amor excessivo que as pessoas utilizam, né, deveria ser substituído por posse, obsessão e descontrole. O amor excessivo que Paulo fala não é esse amor que limita a liberdade do outro, nem que tira da esfera da outra pessoa qualquer respeito, né, que ela deveria ter já. Então, o amor crístico é a serenidade, é o respeito que nós temos que ter ao nosso próximo. É diferente do conceito que nós temos na sociedade do amor excessivo, né? Se é que, cabe aqui uma questão, né? Uma análise. Existe o amor excessivo? O amor tende a ser além do que ele deveria ser? Será que existe isso? É um ponto para a gente analisar, né? Então, quando Paulo fala conhecer o amor de Cristo, é interessante a gente perceber a escolha da palavra. Conhecer o amor de Cristo. Conhecer não é a mesma coisa que saber. Quando você conhece uma pessoa, você sabe a intimidade dela, sabe do que ela é capaz, do que ela não é capaz. Quando a gente fala, eu conheço fulano, eu sei, ele não é capaz disso, por exemplo. É porque você conhece em profundidade, na intimidade, uma pessoa ou algo, né? Não é apenas saber. Conhecer é mais profundo. Então, a nossa mente racional, ela sabe do amor de Cristo. Sabe que é superlativo. Mas será que nós conhecemos o amor de Cristo? Será que nós já temos essa intimidade com o amor de Cristo? Lembro de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. É um livro é referência, né? Muito bonito. E como tudo de Emmanuel, a gente tem que ler com muita atenção, frase por frase, porque é tão bem escrito, ele consegue resumir em uma palavra, ou na escolha de uma palavra, mais do que a gente poderia entender se passasse direto pela leitura. Então, tem uma partezinha, bem no começo, que ele fala assim, que Emmanuel fala, diz Jesus que ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. Olha que extraordinário. O nosso governador, ele sustenta
todos os elementos ativos e passivos do nosso planeta Terra. Então, tudo que nós vemos e o que nós não vemos, tudo que possui vida, movimento, ou que não se movimenta, mas ainda existe vida em algum grau, mesmo que nós não percebamos, é sustentado pelo amor de Jesus pela humanidade. Tudo isso, sem ele, não existiria. E o amor de Jesus não provém dele próprio, mas sim, como sempre falam, né, é um costume dizer isso, e é verdade, Jesus é um médium de Deus. Então, todo o amor que Jesus tem decorre de Deus, né? Então, tudo que é sustentado por Jesus decorre desse amor Cristo, desse amor divino. A gente não fala de outro amor, quando Paulo fala, o amor que excede, né, que excede todo o entendimento, não é o amor humano, é esse amor que sustenta as coisas como são. Às vezes a gente tem até um mau hábito dizer que a gente está desgovernado, né? Não existe desgoverno numa obra de Deus. Jesus sabe perfeitamente até onde ele pode deixar determinada coisa acontecer, né? Até cataclisma e tal, tudo tem que ter e tem a permissão de Deus, senão Deus não seria supremo em tudo que acontece, né? Não seria supremo em toda a sua obra. Então, Paulo também fala que a gente precisa conhecer o amor de Cristo, aquele que excede, que vai além do entendimento humano. Mas é um paradoxo. Como que ele fala para a gente entender uma coisa que vai além da nossa capacidade humana? Não teria sentido, né? Parece um beco sem saída. Embora esse sentimento ele ultrapasse a nossa lógica, a nossa capacidade de entender, de reflexionar, isso não impediu que o nosso mestre ele nos desse exemplos de lições vivas, porque a vida toda dele foi regada de lições, de exemplos. Em cada gesto a gente percebe a essência desse amor que excede o entendimento. Às vezes a gente não entende uma coisa, mas ela sabe que existe, né? Nem tudo está descoberto no mundo ainda. Então, veja um paralelo com as cores, né? Eu posso descrever para uma pessoa que não tem a visão, que não tem o órgão da visão, tecnicamente o que são as cores. Mas será que ela vai saber como visualmente é a cor se ela não tem esse órgão? Como que ela iria entender isso? Eu posso falar cientificamente através, né, do comprimento de onda, da frequência, isso aí tudo é correto. Mas nenhuma explicação é capaz de ser uma experiência. Então, mesma coisa é do amor de Cristo. A gente sabe do amor de Cristo, mas será que a gente sente, a gente já conheceu Ele? É questionável, né? Jesus sabe que o nosso aparelho emocional, ele não possui receptores suficientes para captar plenamente esse amor divino. Hoje, na nossa atual evolução, nós não temos a capacidade ainda de alcançar essa percepção plena. Como que a gente alcança, então, essa percepção de que a gente está numa grande piscina, nesse fluido cósmico que está em torno da gente, que é a manifestação de Deus? A gente está nesse produto de Deus e a gente é o produto de Deus também. Então, o Espiritismo, ele explica, né, ele fala sobre a ideia da evolução, dessa gradação que a gente tem, não só espiritualmente, mas também moralmente. Espiritualmente, moralmente, racionalmente. São essas asas que a gente tem que evoluir para seguir a evolução completa, né, eu diria. Então, a gente começa na escala evolutiva bem rudimentar, né, adquirindo sensações, sensação de quente, de frio, que é o ponto zero, né? Aí a gente evolui para a sensação de que eu existo, para a percepção de que eu existo, depois a individualização, e depois que se existe uma individualização e eu sou essa individualização, talvez exista outras individualizações também. Então começa a noção do outro. E isso, olha como que a gradação é bonita. Ela tem o seu tempo, não é o tempo humano. Para o tempo humano, nada aconteceu.
para o tempo da eternidade, há essa evolução que é muito bonita, né? Então, nós vamos ampliando a nossa capacidade espiritual, da sensação até o sentimento, no intuito de aprimorar esse aparelho emocional e também expandir cada vez mais, né? Um horizonte que vai se ampliando. Nenhuma habilidade, ela é adquirida como uma roleta, né? Uma roleta russa, assim, que a gente pode ou não ter. Fulano encarnou com a habilidade da fala. Não, ele já desenvolveu isso, porque Deus não seria justo se entregasse uma habilidade para um e não para outro. Einstein, por exemplo, a inteligência dele foi adquirida ao longo das encarnações. Michelangelo não era um gênio do Renascimento por coincidência ou acaso. Basta ver as esculturas que ele fez, né? Ou a pintura, se vocês quiserem, coloque a pintura do teto da Capela Sistina. Não é possível que uma pessoa normal poderia ter feito aquilo. E não seria justo que Deus tivesse dado de graça uma habilidade para ele, né? Porque quem não gostaria de ter uma habilidade dessa? Ou a inteligência de Einstein, enfim, vários exemplos. Então, esses seres, né, que eu mencionei, eles viveram no nosso mundo, eles são espíritos que sofrem e responderam à lei da evolução. Não existe pessoas especiais nesse nível, né? Que vão pular etapas. Na natureza, tudo é gradação, não existe saltos evolutivos, né? Tudo é uma gradação porque é estabelecido por uma lei divina. Então, eles construíram essas habilidades com a própria vontade, isso é uma palavra essencial para qualquer evolução, para qualquer coisa na nossa vida, né? Vontade é uma coisa pessoal que eu não consigo gerar em outro. A vontade é esse motor que faz com que o nosso espírito possa adquirir novas habilidades, novas atitudes, mudar comportamentos, né? A tal reforma íntima, muito falado no nosso meio espírita. Então, percebam que não há privilégios, nós somos todos irmãos, portanto, nós somos iguais em nossa origem e diferentes em nossas escolhas e vontades. Todas essas nossas habilidades que hoje nós temos, a gente talvez não considere elas como excelentes ainda, mas já passamos do ponto zero. O nosso amor não está no ponto zero, ele já está em algum grau. Tudo bem que a escala é enorme, mas ponto zero nós não estamos, né? Basta a gente ter um pouco de paciência e trabalhar com isso, né? Então, todas essas habilidades e sentimentos, eles vão ser ampliados conforme nós caminhamos nessa escala evolutiva, sempre com a vontade como motor para seguir caminhando, né? Se a gente duvida disso, se você talvez duvide dessa ideia, perceba como que hoje você já passou por tanta coisa diferente do que você não achava que ia conseguir passar quando você era mais novo. Se você soubesse, ou pelo menos eu, né, eu digo por mim, se eu soubesse quanto que a gente iria passar, a gente ia tremer muito e talvez a gente não ter sido tão bem sucedido nos nossos empreendimentos, né? Deus sabe realmente de tudo. Então, o que a gente não sabe, Deus sabe de tudo. O que a gente não sabe é a nossa força. O quanto que as adversidades, elas podem nos mostrar o quanto que a gente tem de força. Eu acho que isso ninguém deve ter dúvida, né? Então, nós modificamos o nosso sentimento de experiência em experiência, errando e corrigindo conforme nós caminhamos, né? A gente está em uma determinada fase que não é absolutamente inicial, a gente já começou em algum grau de tudo. De todas as habilidades que o ser humano pode ter, a gente já começou. Em algum grau a gente está, né? Então, eu achei excelente essa metáfora, né? A gente está numa posição de uma formiga que, ao observar uma gota de orvalho, ela é convidada a imaginar a imensidão do oceano. Imagina uma formiga olhando uma gotícula e ela tentar imaginar quão grandioso é um oceano. É a mesma coisa o nosso amor humano tentando imaginar o amor divino. É uma comparação excelente para poder ver como que a gente é pequeno e o que a gente olha não é nem um pouco
pode ser parte do todo, mas ele não é o todo. Então, é bom a gente, às vezes, ter certa humildade para poder perceber que a gente não sabe tudo ainda. É tudo uma gradação, como a evolução. Então, através desse nosso novo estado de alma, decorrente da evolução, né, a gente passa da individualização a reconhecer o outro, e além de reconhecer o outro, reconhecer ele como irmão, porque nós temos um pai. E esse pai, um parênteses aqui, né? A gente usa Deus como pai pela falta, talvez, de uma expressão melhor, de uma palavra melhor. Porque talvez a comparação com o que a gente tem de um pai terreno, ele pode ser pobre em profundidade. É o melhor que a gente tem, eu digo pais, melhor dizendo, né? Os pais, né? Deus é pai e mãe da gente, né? Então, Deus como pai ainda talvez diga pouco, porque como se o pai terreno fosse o orvalho e Deus fosse o oceano, nessa comparação. O amor de Jesus, nós sabemos, né? Ele vai além do raciocínio evolutivo que a gente tem atual, por ser de ordem divina e não humana. E não é essa que nós temos, né, que é o amor humano, porque o amor humano é falível, ele é cheio de condições, ele é cheio de interesses, por mais que a gente não diga, existe em algum grau, mais ou menos, dependendo de cada situação, um grau de interesse ou de, não digo negativamente, mas de troca com isso, né? Não acho que seja errado, porque é o que a nossa evolução hoje em dia proporciona, né? Não é para a gente estagnar aqui, mas esse é o nosso entendimento que a gente pode alcançar hoje. Façamos o nosso melhor. Então, percebam que não há nenhum espaço no universo que não haja a presença de Deus. Todo o espaço é ocupado por Ele. Todo o espaço é ocupado pelo amor divino. Não tem nada que vocês vejam em qualquer lugar que se verifique no universo que não haja a presença, o amor de Deus. Em tudo a presença de Deus, né? E se em tudo há Deus, por que nós não percebemos a presença dele? Né? Se Deus está em tudo, como que eu não percebo a presença dele, não só nas mínimas coisas, mas nas grandes também, que deveriam ser mais, que deveriam saltar mais aos olhos, né? É que nossa evolução, cada vez que nós subimos mais na escala evolutiva, nós perceberemos esse amor superlativo. E Paulo sabe que um dia a gente vai perceber isso, quando ele afirma que nós conheceremos melhor esse amor de Deus. Então, é alcançável por nós. A gente não entende agora, mas conforme nós evoluirmos, ele vai ser perceptível pelos nossos aparelhos emocionais e até o racional, né? Conforme a evolução. Mesmo que hoje, na nossa evolução atual, seja incompreensível essa amplitude. A gente só consegue ver o orvalho, mas um dia a gente vai perceber o oceano, que é o amor divino, né? Posso dizer também que é o amor crístico, já que decorre de Deus. Então, conforme nós evoluímos, nós vamos percebendo e criando aparelhos mentais e emocionais mais aguçados. E chegaremos à conclusão que Deus nunca esteve distante. Eram os nossos olhos de espírito que não o viam. O que faltava para nós era a percepção de que Deus sempre esteve ao nosso lado. Isso é a coisa mais bonita que existe. Amar como Deus ama é compreender a língua de todos os seres. É trocar ideia com eles em todos os planos, né? O espiritual, o material, em todos os níveis de matéria, em qualquer dimensão. Deus fala todas essas línguas, porque foi Ele que criou também, né? Então, este amor manifestado na Terra, esse amor que eu falei, né? Que sustenta, que sem Jesus nós não... A vida na Terra, em qualquer grau, ela não se sustentaria. Ela é a mesma que atrai os animais por afinidade de espécie, é a mesma que reúne os homens pela lei de afinidade, de simpatia. Olha como que é tão bonito e tudo se encaixa, né? Então esse amor, ele
ele vai sublimando cada vez mais, até que nós reconheceremos nossos irmãos como iguais e decorrentes do mesmo Pai, né? Isso sem exceção. Só que no nosso estágio evolutivo, nós não temos a noção que nós estamos nadando no oceano de amor. E saibam que o amor não é uma coisa que não tem utilidade ou só a gente sinta. Não, ela é instrumento também. E como que a gente sabe que ela é instrumento? O amor verdadeiro, ele faz maravilhas. A gente talvez não tenha noção do quanto é grandioso isso, né? Como já foi dito ao longo do texto, do Evangelho. Mas ele certamente foi sentido pelos discípulos quando possibilitou a cura dos enfermos. E eu não digo enfermos só fisicamente, mas espirituais também. O quanto que hoje em dia essas palavras do Evangelho não conseguem curar a gente, uma ferida, uma dor que nós temos, né? Olha como eu falei lá no começo do nosso texto, como que o Evangelho, né, a luz do Cristo, ela ultrapassa barreiras, ultrapassa tempo, cultura e chega aos nossos corações hoje em dia. Esse amor sublimado, esse amor que um dia vai ser sublimado no aparelho humano, ele vai ser capaz de a gente também fazer isso, né? Como os discípulos falaram, não só de curar, mas também de pregar a boa nova e não pregar apenas na teoria, pregar no exemplo como Jesus fazia. Então foi com esse amor que excede que os discípulos tiveram a coragem e a força de serem apedrejados, de serem queimados, de trucidados nos circos por leões e homens-fera, sem um menor temor da morte e ainda cantando glórias ao Senhor, né? É uma coisa que hoje em dia o mais religioso talvez não tenha essa fé, esse amor tão presente no coração ao ponto de se entregar em nome de Deus, né? Em nome da verdade que prega. Então, meus amigos, só para concluir, o amor de Cristo, que é o amor divino, é uma força universal e sublime. Ela transcende a nossa lógica, a compreensão atual, decorrente da nossa evolução, mas ela pode ser experimentado e conhecido gradualmente através do nosso processo de evolução espiritual. Não é impossível a gente conseguir isso, só trabalhando que a gente vai conseguir, né? E é justamente por isso que o Paulo faz esse convite para a gente, para reforçar a necessidade da reforma íntima que leva ao nosso progresso espiritual. Também nos revela que o amor cristão não é um conceito abstrato, ela é uma teoria alcançável, palpável, é uma meta real, a gente consegue alcançar. Ao buscá-la, através da evolução, nós estamos gradualmente em comunhão com o Criador e poderemos vivenciar a promessa bíblica e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, meus amigos, nós encerramos o Evangelho de hoje, fazendo a prece final. Peguem um copinho com água e vamos orar. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos por essas palavras, agradecemos por esse entendimento, buscando sempre a nossa reforma íntima, em toda a dificuldade que nós tivermos, que nós oremos com fé, com humildade, rogando a Deus toda a proteção, toda a intuição e também entregando tudo que nós não podemos realizar, que nós não podemos, tudo que nós não aguentamos, nós entregamos aos pés do Senhor, pedindo para que Ele dissolva, resolva, mas que tire esse peso de nós, que tire o peso seja de uma doença, de uma preocupação, de uma dor no coração. Permita que haja essa limpeza em cada pessoa que ouve essa prece, que emana aos lares, não só aos lares que ouvem isso, mas também os arredores e todo o nosso planeta Terra. Que haja também, Senhor, o amor, mas a paz, trabalhando junto para a nossa evolução como irmãos, na plenitude do nosso Senhor, nosso Mestre Jesus e nosso Deus, que sempre nos protege e nos guia. Meus amigos, eu espero que as palavras tenham sido úteis para vocês, que vocês tenham essa conexão
com a espiritualidade, que tudo que passar durante a semana vocês passem, seja com alegria ou a dificuldade, mas sempre lembrando que Deus, que a gente está nessa piscina enorme que é o amor divino e nunca vai nos faltar, porque Deus é o nosso Pai. Muito obrigado, até a próxima.